chegando, meu convidado já está por aí. Adalberto, que prazer, Adalberto, Angélica, Gondim, que bom, Rainer, só gente boa. Eu agradeço muito a vocês estarem presentes. Eu sei que as pessoas vão entrando aos poucos, mas nós nos comprometemos a sermos pontuais com as lives e a gente vai aos poucos aí agradecendo e acenando para todos. E já de antemão, a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz com os coraçõezinhos de vocês e agradece. Parece que a conexão não anda muito boa. Aqui no Rio está bastante frio, não sei por aí onde vocês estão, mas no Rio a gente está agasalhado assim, é uma coisa muito rara, né? E eu estou muito feliz. Hoje nós estamos recebendo aí um convidado muito querido e nós vamos falar sobre crenças, mas antes disso eu quero falar um pouco sobre o canal. Canal Catálise Psique, como vocês sabem, ele se propõe a trazer vivências, né, de pessoas comuns como nós, que relatam suas histórias de vida, seus desafios e a forma como ele conseguiu chegar à superação. Então, são histórias de todos nós, qualquer um de vocês pode estar aqui conosco, as pessoas têm se oferecido, nós já estamos com um número bem grande, graças a Deus, de pessoas que estão esperando, né? E eu estou muito feliz com o que nós teremos por aí. E hoje, especialmente, com o nosso querido Reginaldo Ventola. Ele vem falar das suas... Eu vou abrir, Ventola, vou abrir logo para você aqui. Bom, ele não está... Ele tinha aparecido por aqui, mas ainda... por alguma razão pausado, não sei por que está pausando, porque está com ótima conexão aqui. Bom, gente, nós vamos falar sobre crenças. O nosso convidado ele vai falar sobre sua história de crenças, né, sua vida, como que as crenças impactaram muito na vida dele. E como todo mundo sabe, enquanto para a gente não perder tempo aqui, eu já vou adiantando algumas coisas do tipo que crenças, tem uma pirâmide de crenças básicas e preliminares na nossa vida, que são as crenças de identidade, a crença de merecimento e a crença de capacidade. A crença de identidade é aquela crença de quem sou eu, né? A crença de merecimento é a crença do ter. Eu não tenho possibilidade de ter isso, minha vida vai ser sempre assim, vai ser sempre assado. São coisas que a gente vai introjetando, muitas vezes até dentro do útero da nossa mãe, né? Às vezes até de antepassados, pais, familiares nossos que já passaram por isso, né? E vai passando de pai para filho. Então é a crença. E também eu falei da crença do merecimento, que é a crença do ter, a crença da identidade, que é a crença do ser, e tem a crença da capacidade, que é a crença de que eu não sou capaz. Eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer aquilo. E são crenças limitantes, né, que acabam atrapalhando muito a nossa vida. Terapeuta Reginaldo, só você pedir para entrar, que eu estou aqui te esperando. Você está aí, aí você precisa pedir para participar e eu... Ouviu, Reginaldo? Só aguardando a sua entrada aqui. Enquanto isso, a gente está antecipando. Nós estamos antecipando aqui um bate-papo sobre crenças. Sua entrada já está autorizada. E vamos nós. Olá! Boa noite. Que bom! Boa noite, Reginaldo. É, Boa noite. Que bom ter você aqui. Em que lugar você está? Qual é a sua cidade? Eu estou no interior de São Paulo, minha cidade chamada Mococa, divisa com Minas Gerais.
Ah, beleza. Com qual cidade de Minas? É Mococa. É com a Arceburgo, Guaxupé, Ah, uhum. conhece? É, conheço um pouco. Eu sou mineira, né? Mas Minas é muito grande, então não posso dizer Boa. que conheço tudo. Muito bem. Eu quero lhe dar as boas-vindas, agradecer a sua presença. Um pouco antes de você chegar, nós estávamos aqui falando um pouco sobre crenças, crenças limitantes, né? Da pirâmide das crenças limitantes, que é a pirâmide primária, né? Do ser, do ter e do fazer. E um pouco para dar abertura ao que você vai falar conosco. E eu gostaria que você se apresentasse. Você já pode entrar na sua história. Eventualmente eu faço alguma intervenção, mas é muito rara, viu? Seja bem-vindo, muito grata, grata a todos que estão presentes também. A gente vai aqui, eu tenho que usar óculos, viu, Reginaldo, para não Ah, ver quem tranquilo. está aí. Você vai ver mais do que eu, aí você pode acenar se você quiser também, tá? Tudo Mas as bem. Ó, fique à boas-vindas. vontade. É, Se for necessário falar alguma coisa, Pedrinho, pode ficar à vontade. É até gostoso, né, a gente fazer essa essa troca. intervenção. Isso. Talvez eu esteja num assunto e Uhum, você tenha muita abertura e a gente vai entrando junto, com tá certeza. bom? Muito bom. Obrigada, Reginaldo. Então pode se apresentar e pode tocar o bonde que é seu. Maravilha. Bom, boa noite a todos que estão aí conosco nessa live que vai ser linda e maravilhosa. Eu vi já algumas pessoas aí, que é a minha irmã, a Andréia, minha esposa, a Vanusa, uma pessoa que foi minha paciente lá do Rio, daí de perto, Pedrinho. Que bom. E eu quero agradecer por esse convite, primeiramente, da Pedrinha, né? Essa pessoa maravilhosa que eu conheci ali no Obrigada. grupo dos terapeutas. E eu amei te conhecer, viu, Pedrinho? Obrigada, Tô, recíproco. tô amando a sua pessoa e a sua simpatia. E Obrigada. quando ela lançou o convite ali, né, para a gente fazer a live junto, eu falei, nossa, vai ser maravilhoso. Naquele dia eu já falei, nossa, vai ser surpreendente essa live. Uhum. E obrigado por esse convite e vamos para cima, né? Bom, o meu nome é Reginaldo Vêntula, eu sou aqui do interior de São Paulo, sou psicanalista, hipnoterapeuta, sou teólogo, sou pastor também evangélico e estamos aí nessa caminhada, né, do desenvolvimento humano. Eu gostaria de começar, Pedrinha, falando um pouquinho da minha história de vida, né, do que eu passei já, das crenças que eu enfrentei, até nós chegarmos aonde, assim, você traçou, né, um mapa. Então, se eu me desviar, por favor, não fique constrangida, mas vai me ajudando. Sim. Bom, eu vou tentar resumir para todos, porque falar de história de vida é muito longo. É. Mas eu abandonei meus estudos muito novo, né, muito jovem. Eu venho de uma família muito pobre aqui do interior. Meu pai perdeu o seu pai quando ele era criança. Minha avó criou, né, os seus filhos, que eram 6, sozinha, sem marido, mas conseguiu criá-los. E a minha infância, ela foi uma infância difícil, muito pobre. Nós não tínhamos muita condição financeira, enfim, foi uma situação bem desafiadora. E aos meus 12 anos de idade, eu estava enfrentando muitas dificuldades na escola, porque meu pai não tinha, assim, não teve um desenvolvimento educacional, então eles não conseguiam, né, nos ajudar em relação a isso. Então, nessa fase da minha idade, eu encontrei muitos problemas relacionados ao estudo. E também passei por muito bullying na escola, Pedrinha. As pessoas me davam apelidos na escola, e tudo isso foi contribuindo para mim perder o desejo de estar na escola. Então, aos 12 anos, eu tomei a decisão, eu abandonei a escola, né, comecei a abandonar sem meu pai saber, até chegar até ele e dizer, olha, eu não quero ir para a escola mais, eu quero trabalhar. E eu me lembro que ele me deu 3 chances, falou, olha, eu vou te dar 3 chances
para você voltar para a escola e continuar com os seus estudos. E eu fui muito firme nas minhas palavras. Eu falei, não, pai, eu quero realmente trabalhar e ganhar dinheiro. O estudo não vai ser, não vai ser o meu caso. E ele falou assim, olha, você tem mais 2 chances, então aproveita. E eu não quis aproveitar a chance que ele estava me dando. E ele falou o seguinte, falou, olha, eu vou arrumar um serviço para você então. E nessa época da idade, meu pai, meu pai era um agricultor, ele mexia com plantações, mas ele levou um tombo, né, muito grande, financeiro, desestruturou ele, e na época ele foi trabalhar na roça, como o pai do nosso mentor lá, o Romani, também fazia. Então ele foi trabalhar na roça, mas era um serviço, fica tranquila, que era um dos piores. Meu pai, ele fazia corte de cana na época. E quando ele falou assim, eu vou arrumar um serviço para você, eu falei assim, tô tranquilo então, né? Vai ser um serviço suave, que dê, né, para uma criança de 12 anos enfrentar. E ele saiu pela tarde, Pedrinha, e mais ou menos depois de 1 hora ele voltou. Ele falou, olha, teu serviço já está arrumado, eu conversei com uma pessoa, eles vão segurar, porque eu era menor na época. Nessa época eu ainda podia trabalhar junto com o pai. E ele me trouxe uma mochila, ele trouxe um facão muito grande, desse tamanho, eu me recordo, e uma marmitinha. E eu olhei aquilo, eu me espantei e falei, eu acho que eu não fiz uma boa escolha. E ele olhou para mim e falou, olha, agora infelizmente não tem como você voltar atrás mais. Porque ele era uma pessoa muito sistemática, de muita opinião. E eu fui para o desafio, eu fui para a roça com ele, Pedrinho. E no meu primeiro dia de serviço, a minha mão sangrou, encheu de bolha. Eu chorei, né, escondido de todo mundo, e me arrependi do que eu tinha feito. Aquele dia, para mim, foi um desastre na minha vida. Porque não tinha como eu voltar atrás mais, e eu também já era uma pessoa muito decidida. Por mais que eu era uma criança, eu não queria dar o orgulho para ele, para o meu pai, de ter que voltar atrás e pedir para ele deixar eu voltar para a escola. Então, eu aceitei aquele desafio, mesmo que doeu dentro de mim, e tive que ficar. E nesse trabalho, eu fiquei até por volta dos 19 anos de idade. 19 anos eu me casei, formei família, daí a minha cabeça já começou a mudar, eu não aceitava mais aquele serviço que eu estava fazendo, eu queria crescer. Mas não tinha como crescer daquela maneira. Então, depois que eu casei, começou a surgir novamente o desejo de voltar para a escola. Mas tinha o desafio da família, porque eu já tinha uma esposa, tinha filhos, e tudo se torna mais difícil. Mas eu tive uma esposa que me apoiou, ela me deu suporte, falou, não, vai para cima que eu seguro aqui em casa. E eu comecei a estudar novamente, fazer todo aquele processo do terminar o ensino fundamental, fazer o ensino médio, depois eu fui fazer o ensino técnico, eu fiz o técnico mecânico na época, mas quando eu me formei na mecânica, o salário que era oferecido já não era mais compatível com a vida que eu estava levando, mal dava para me pagar o carro que eu tinha na época. E aí, eu continuei fazendo o que eu estava fazendo. Eu sou técnico em piscinas também. Eu trabalho ainda nessa área, um período, e no outro período como terapeuta. Mas eu me desenvolvi nessa área, na área das piscinas. E quando eu me formei, eu fiquei surpreso, eu falei, puxa vida, eu vou voltar, né, novamente à estaca zero, né, porque eu tinha um diploma, mas não dava para se adequar às minhas necessidades. Mas eu não desisti, falei, não, eu vou procurar outro caminho, né, para que eu queria sair do mundo da piscina, sair do sol, eu queria trabalhar na sombra, no ar-condicionado, então esse desejo estava dentro de mim. Mas eu esqueci de um detalhe, que havia uma crença muito grande dentro de mim, quando eu estava na escola, da incapacidade. Eu vi você falando aqui, né, foi a terceira crença que você mencionou,
E eu achava, Pedrinha, que eu não tinha capacidade de conseguir avançar nos estudos, porque a minha família não tinha desenvolvimento nenhum. Então, o que estava atuando na vida deles também começou a atuar na minha. E eu nem imaginava, eu não tinha consciência do que estava acontecendo. E eu fui rompendo esses padrões, né? Depois que eu casei, com muita dificuldade, eu voltei a dar como se fosse gatinhar novamente, aprender a andar e comecei a caminhar. Então, depois que eu voltei para a escola e me enturmei com outras pessoas que começaram a, a, a observar o que eu estava fazendo e eu também observar, né, o que eles queriam, o objetivo de vida que eles queriam, eu comecei a me soltar mais. Eu comecei a buscar, né, mais conhecimento e aí a minha vida começou a deslanchar nos estudos. Então, mas infelizmente eu parei no curso técnico. E isso demorou anos, porque eu estava ganhando muito bem no serviço que eu estava, mas não estava contente, porque eu queria sair daquele trabalho. E passou-se os anos, né, eu fui crescendo profissionalmente, eu fiquei muito bem, e aí eu comecei a fazer um curso internacional, um curso teológico. E isso faz 4 anos atrás. Nesse curso, olha como que funciona e é lindo, né, a hipnose. O doutor que estava lecionando, ele parou a transmissão, apontou o dedo para a câmera e falou assim, olha, você que está aí do outro lado, você tem facilidade de comunicação com as pessoas te procuram para um conselho, vai fazer um curso, se especializar, uma psicologia, uma psicanálise, alguma coisa relacionada ao desenvolvimento humano. Uhum. Pedrinha, na hora que ele soltou essa frase, ela veio como uma flecha no meu coração. Mas ainda, aquela crença, ela veio me assombrar. Falei assim, mas será que isso realmente é para mim? Uhum. Mas eu decidi naquele dia, falei, não, eu vou ouvir essa palavra porque eu tenho facilidade em comunicar com as pessoas. Eu tenho facilidade, né, as pessoas me procuravam para receber conselhos na época. Eu falei, só pode ser para mim. Falei, e se não for, eu vou pegar esse conselho. Mas aí veio as dificuldades novamente, né, porque eu não conseguia estar numa faculdade por motivo do meu trabalho, que era muito desgastante. Então eu comecei, né, a pesquisar na internet, cursos tal, e de repente eu encontrei o Dr. Michel, que é o mentor do Clube Mente Renovada, aí do Rio de Janeiro. Uhum. E fiz contato com ele, na primeira vez não deu certo, na segunda também não, e na terceira ele me respondeu. E ele me respondeu de uma forma assim, tão sincera, que eu peguei aquela resposta e falei, falei assim, ó, só pode ser algo de Deus que está acontecendo. Uhum. Porque o que eu estava precisando, ele ofertou. Ele falou assim, olha, eu posso te ofertar isso e isso. Eu tinha feito mais ou menos uns 20 cursos, né, cursos livres. E na época surgiu o reaproveitamento de cursos. E ele falou assim, olha, se você fizer comigo, você vai ter isenção de 1 ano de curso. E você vai fazer a pós na psicanálise. Falei, fechou, acabou, vamos embora. E vai escutando o que aconteceu. Por favor, me lembra do tempo, para mim não ficar patinando muito, tá bom? Joia. E eu comecei a fazer o curso, Pedrinha, e por um motivo, eles esqueceram da pós em psicanálise que estava incluída no curso. E passam 6 meses, eu comecei a perguntar o que estava acontecendo. E olha como que as coisas acontecem. Eles falharam no meio do caminho. Esqueceram que eles acharam que eu só estava fazendo o bacharelado. E aí ele falou, olha, eu não sei o que aconteceu, eu vou ver com a direção aqui, o que a gente pode fazer para você? Eu falei, tudo bem, mas eu quero... Falei, o meu interesse é a psicanálise, não é tanto o bacharelado. Uhum. Passou uns 3 dias, ele me ligou e falou, ó,
aconteceu algo aqui que nunca aconteceu. Eu falei, fala logo, né? Porque, Aham. fala então. E ele falou assim, olha, você vai ganhar um mega desconto, porque nós percebemos uma falha e nós vamos te beneficiar com isso. E na época, de R$ 200, que era a mensalidade, caiu para R$ 70. Falei, não, isso só pode ser que veio do céu, né, diretamente. Aham. Então, nós conseguimos unir as duas graduações, né, que eu precisava, por um preço assim que era surreal. E Uhum. aí começou a minha vida realmente, a vida que eu estava precisando, né, que estava havia um propósito de vida e eu não sabia qual era. Então, dentro da psicanálise, eu fui conhecendo passo a passo, Pedrinha, das crenças limitantes, Uhum. dos sabotadores, né, das palavras que foram injetadas na minha vida durante a minha infância, durante a adolescência. E quando eu comecei o curso da psicanálise, eu me recordo que eu chorei muito, porque a aplicação que eles fizeram, ela vinha de encontro com as minhas necessidades interiores. Então Uhum. foi um divisor de águas na minha vida, porque havia crenças que atuavam em mim, eu condenava, né, condenava assim, culpava os meus pais por muitas coisas que haviam acontecido comigo. Uhum. E ali dentro das didáticas, né, que eu peguei uma mentoria muito boa, um, um mentor que abriu meus olhos para a vida, né, então eles me prepararam muito bem Uhum. e ali eu fui me descobrindo o que realmente estava dentro de mim, que não era, né, aquele Reginaldo que toda vez que tentava, acontecia alguma coisa, bloqueava, parava uma coisa. Eu comecei várias coisas e não continuei, porque haviam padrões já estabelecidos na minha vida, de que eu não iria conseguir, eu não teria satisfação, né, a incapacidade. Mas passando por essa mentoria da psicanálise, todos os lacres, Pedrinha, os padrões, Uhum. rótulos, né, as crenças que vinham durante anos, né, atuando na minha vida, elas foram rompidas. E aí, o que aconteceu? Eu comecei já a observar o meu futuro. Falei, puxa, agora eu tenho um desafio, né? Eu tenho um desafio enorme, porque eu vou me formar, eu vou ter um diploma na mão, mas eu preciso de um consultório, eu preciso de uma clínica, um lugar para mim receber as pessoas. E a Mas tudo isso era. teologia? E a teologia, como é que ficou na história que você começou lá atrás? Eu terminei, eu fiz dois cursos teológicos. Você Então, tem... o curso teológico de 3 anos caiu para 2, porque eles pegaram, né, todos os cursos que eu já havia feito e me deram um ano de bônus. Então, olha que coisa interessante. Eu ganhei um ano de bônus pelo reaproveitamento e ainda ganhei esse super desconto na mensalidade da psicanálise. Uhum. Então, se a gente for fazer uma soma, nós vamos perceber que o desconto que eu recebi nisso foi muito grande. Eu já sabia, assim, eu tinha muito conhecimento, né, na parte teológica, mas eu não tinha graduação. Então, faltava para mim algo ainda para me colocar dentro, né, desse campo, abrir consultório, estar legalizado pelo MEC. E esse instituto, né, que eu carrego dentro de mim também, hoje carregamos, né, um pouco do Romani, um pouco do Mente Renovada, e agora um pouco do Terapeuta de Elite, está dentro de nós. E Verdade. foi um divisor de águas, né, na minha vida. E isso acabou mudando o meu pensamento, Uhum. trouxe desenvolvimento humano que mudou a minha vida, mudou o meu modo de pensar, mudou a minha família, porque na época eu tinha filho em casa que estava sem trabalho ainda, e havia-se padrões também estabelecidos que eu não sabia, né? O pastor, eu comunicava de uma maneira com meus filhos, com a minha esposa, e mal sabia que estavam, né, incluídos na minha pessoa
padrões também que eu havia recebido de outras pessoas mais velhas. Uhum. E quando eu descobri, Pedrinha, essa questão aí de padrões, para mim foi como se eu tivesse tomado um antídoto, né, um remédio que teria resolvido todos aqueles conflitos que passavam dentro de mim. E Uhum. aí eu comecei a enxergar a minha família de uma forma diferente, né? Mudou o comportamento familiar, né? Os conflitos que eram gerados dentro da minha casa por causa dos rótulos que haviam dentro de mim, Uhum. eles foram sendo rompidos dia após dia. E eu comecei a observar, porque nós temos que ser analista, Uhum. né? O antes do desenvolvimento humano e o pós-desenvolvimento humano. Uhum. Então, hoje, saiu aquela mensagem de estar no controle, né, querer ter a família, a organização, tudo no controle, e entrou a mensagem de que o controle já está. Não precisa, você não precisa estar ali dando a sua voz, falando, dizendo o que as pessoas devem fazer. O seu testemunho, aquilo que está dentro de você, vai falar por você. Então, hoje, a comunicação, ela mudou, porque através do meu comportamento, a minha família, ela entende que não precisa haver aquela pressão psicológica, o dizer, mas nós nos completamos. Então, isso acabou transformando, né, não só a minha vida, mas como a vida da minha esposa, dos meus filhos, e está se perpetuando. Então, eu só tenho que agradecer, Pedrinho, Uhum. por cada, assim, cada mentor que passou na minha vida, por cada pessoa que investiu, por cada dia, né, que eu perdi não, né, que eu ganhei de sono, né, estar ali estudando, fazendo tudo aquilo que nós vamos fazer o resto da vida, né, nesse caminho que nós escolhemos, que ele não tem fim. Então, isso aí é um pouquinho da minha história, né, como que eu cheguei. E depois veio o desafio, se você quiser falar algo, pode falar, Quero, tá? quero. Eu quero Vamos lá, falar então. algo agora, assim, mais um pouco para esclarecer, né? Me colocando como assistente e ouvinte da sua bela história. O que que você considera que startou o novo Reginaldo para que ele fosse em busca de alguma coisa que começasse a quebrar, porque os padrões, eles realmente, a partir da mudança da comunicação, você mudou aí o seu comportamento, certamente alterou aquelas crenças que te limitavam, né? Que já vinham da educação que você desenvolveu desde criança, e também vinha de bullying, vinha de N ocorrências, que é o que acontece. Você, pelo que você vem contando, você deu a sorte de encontrar uma companheira, uma parceira, que de certa forma também te impulsionou, né? Te deu um Sim, empurrão, quer dizer, poderia ser uma outra pessoa que colocaria mais barreiras, né? E aí te impediria definitivamente de crescer, que é muito do que acontece nos relacionamentos, quer dizer, antes de qualquer coisa, antes que você caísse mais, veio uma pessoa e começou a colocar uns calçozinhos embaixo do seu pé, que estava ali no terreno bem arenoso, né? Começou a colocar um calço, seja lá como for. Até mesmo o fato de ter filho, aquela vontade de criar uma família, né, de uma forma mais que você acreditava que era uma verdadeira família, que você já vinha de uma família relativamente desfeita, né? A partir do momento em que houve uma perda lá do seu pai, né? A sua avó teve que criar, e aí vem. Essas histórias, elas se prolongam, nós já aprendemos isso, costuma passar de pai para filho, e os padrões, se eles não forem cortados, eles realmente passam. Então, uma coisa muito bonita que aconteceu na tua vida, e que você se deu conta disso, percebeu isso, e que vê a beleza, o significado de tudo isso já repercutindo na família, nos filhos. Você tem quantos filhos, Reginaldo? eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha casada de 25 anos, que hoje é a minha assistente aqui no consultório. Eu Uhum. tenho um filho de 22 anos
e que é o único homem, né, que eu tenho na família. Tenho uma caçula de 10 anos, fez esse ano, e tenho uma netinha de um aninho, completou um aninho em abril. Hum, Coisa mais linda. muito bem, é nossa alegria, realmente os netos são. Sim, E que bom, né, que você já tem o seu consultório bonitinho, ainda tem a filha ajudando, quer dizer, tudo isso vem coroar, né, toda uma busca que a gente faz e que, de repente, entende que foi pelo caminho certo, né? Então, agora eu gostaria exatamente. que você continuasse falando um pouco dos seus desafios e depois das lições aprendidas, né? O que é que você não faria se tivesse que recomeçar agora? Ou que dicas você daria? Que às vezes nem sempre tem lições aprendidas, né? Mas Sim, pode ter dicas de como você daria as novas dicas para que as pessoas se desenvolvessem, né, nas suas dificuldades, em todos os sentidos, né? muito bem. Bom, após a gente se formar, né, receber um certificado, você receber uma graduação, vem o desafio de você colocar em ação aquilo que você aprendeu. É, E é aí que vai entrar a grande tacada. Ou você acredita naquilo que você vivenciou, naquilo que você recebeu, naquilo que injetaram dentro de você e parte para uma nova história, parte para um novo recomeço, vai arriscar tudo. Eu me recordo, Pedrinha, que eu fiz um trabalho para um empresário aqui da minha cidade e ele falou assim: Olha, filho, eu quebrei 7 vezes já. Eu falei, puxa vida, 7 vezes? Ele falou, é. Ele falou assim, ó, mas eu vou te dar um conselho. Ó, eu aprendi. Nessas 7 quedas que eu tive, eu fui aprendendo, eu fui vendo aonde que eu estava errando e agora eu tenho um negócio consolidado. Então, eu peguei aquele insight que ele lançou ali, falei, mas isso é um negócio sério. Ele falou assim, ó, a gente não pode desistir na primeira, nem na segunda, nem na terceira, porque a maior força está dentro de nós. exato. Então, vai haver momentos que você não vai ter nada na sua mão, mas se a força interior estiver dentro de você, você tem tudo. E eu olhei aquele senhor, Pedrinho, eu falei, assim, eu quase saltei, né? Falei, puxa vida, essa mensagem está dizendo algo para mim. Talvez, né, já me preparando para algo. E isso já deve ter por volta de uns 8 a 10 anos que eu tive essa conversa com essa pessoa. Então, eu comecei, né, já a arquitetar algo na minha mente a partir daí, mas não sabia a partida, né, até eu chegar no instituto e acontecer tudo isso. Mas, beleza, né, passou pelo teste, comecei a fazer o estágio online, né, olha, eu comecei a atender online primeiramente do que o físico, e Hum, foi uma experiência fantástica. E o que que aconteceu? Olha, lembrei de algo que aconteceu, Pedrinho. ah, Dentro do estágio que eu estava fazendo online, eu conheci o Romani pelas lives que ele fazia, os cursos gratuitos, e as palavras que o Romani falava foram entrando novamente no meu coração. uhum. E eu comecei a me interessar, falei, peraí, se eu unir a hipnose com a psicanálise, desculpa a palavra que eu vou falar, que é até engraçado, eu falei, eu vou virar um ninja nesse negócio de desenvolvimento humano. E aí, porque eu já tinha feito um curso grátis com ele, e aquele curso grátis que eu fiz já me colocou assim lá no céu. Eu falei, bom, se o curso grátis dele já deu esse startup na minha vida, o curso pago vai me levar para outra dimensão. Uhum. Só que nunca dava, né? Porque você sabe como que é. É investimento, dinheiro não cai do céu, a gente tem que correr atrás, tem que fazer ele acontecer. Uhum. E eu fui, né? Eu fui sempre adiando, adiando, adiando. Um dia eu falei, não, essa oportunidade não vai passar mais. E aí eu entrei pro Instituto Romani. E Uhum. quando eu entrei ali pro Instituto Romani, eu comecei a aplicar aquelas técnicas que a gente aprende lá dentro das minhas análises psicanalíticas. E eu comecei a perceber, Pedrinha, que o resultado ele vinha com muito, muito mais rapidez. Potencializa, né?
muito rápido. E eu comecei a ficar apaixonado por aquilo que eu estava vivendo. Falei, isso parece mágica. A gente envolve as pessoas dentro da análise, depois lança os processos terapêuticos, né, aliados à hipnose, e a pessoa ela tem uma mudança assim, ó, é radical. Em 3, 4, 5 sessões que a gente estava fazendo, eu vi as pessoas voltar a sorrir. Uhum. Pessoas com depressão, com uma tristeza crônica, com uma agonia. E eu falei assim, não, e é isso que eu quero, e é isso que eu vou fazer, e começou a surgir. Mas espera aí, eu não quero ficar só no online, né? Eu posso atender um online, mas eu quero ter um lugar para ser um centro, né, de tratamento intensivo, um centro de tratamento, né, interior. Eu falei, eu não posso ficar só no online, eu quero que as pessoas tenham esse acesso. E aí que começou a surgir as ideias. Uhum. E comecei, né? Falei, mas o aluguel está muito caro aqui na minha região, não é fácil. De repente, Pedrinho, um amigo da minha filha, ele colocou nas redes sociais uma sala. E minha filha já, pai, olha aqui, olha o valor. Eu falei, vamos conversar com ele. E a gente marcou a reunião, conversamos com ele. Ele fez um preço que cabia dentro das minhas possibilidades e eu fechei o contrato. Mas não tinha nada. Eu não tinha móveis, não tinha planejamento, eu só tinha vontade. Aquela vontade que eu recebi nas mentorias estava assim borbulhando dentro de mim. E eu acreditando, não, já conseguimos o lugar, agora nós vamos conseguir os móveis e tudo vai dar certo. Eu comecei em novembro do ano passado, de 2021. E aí eu fechei o planejamento da sala, né, com uma empresa de Mocó, e a empresa começou a demorar, e eu comecei a ficar agitado, mesmo, né, sendo um terapeuta, eu comecei a ficar um pouco ansioso, porque eu queria vir para o meu consultório e começar a atender as pessoas. E, por incrível que pareça, no final de março, que conseguiu montar a minha sala, aí eu tinha que comprar poltrona, cadeira, fazer toda aquela parte, arquitetura, né, o design do ambiente, e eu consegui abrir mesmo, Pedrinha, o mês passado, dia 21. Mas para. E está sendo um divisor de águas aqui na cidade, né? Porque os desafios que tinham dentro de mim, eu fui acreditando, né? Eu ouvi uma frase no Instituto Humani que diz o seguinte: o homem é aquilo que ele quer ser. Uhum. Então eu acreditei nessa palavra. E quando eu ouvi essa palavra, eu falei assim: bom, eu não quero mais ser conhecido na minha cidade como o Reginaldo que dá assistência em piscina. Eu quero ser reconhecido como o terapeuta, o psicanalista, o hipnólogo. E eu coloquei isso dentro do meu coração. E comecei a carregar, só que eu não falava para ninguém. Eu falei, não, isso é meu. As pessoas só vão saber disso que está dentro de mim quando o meu consultório estiver já aberto e eles vão poder vir. Então ficou tudo no silêncio, né? Ninguém sabia de nada. E de repente, Pedrinha, eu anunciei, ó, dia 21 vai ser a inauguração aqui do consultório. Você não sabe o que aconteceu, né? As pessoas que ninguém imaginava, nossa, mas como? Me explica isso, como assim? Por quê? Porque a gente tem que saber, Pedrinha, para quem a gente dá, né, É. as nossas informações. Uhum. Temos que saber quem que vai estar preparado para ouvir aquilo que está dentro de você. E a hora certa, né? E a hora certa. Eu sempre me recordei de uma fala, né, da Bíblia, que existia um sonhador na Bíblia. E quando ele começou a contar o sonho, muitas pessoas acabaram atrapalhando ele no meio do caminho. A gente pensa que atrapalhou, mas se nós analisarmos ponto a ponto, passo a passo, fazia parte do processo É. para ele chegar no pódio. Uhum. Então, eu comecei a trazer isso para dentro de mim. Eu falei, não,
eu quero ser outra pessoa, né? E eu já era outra pessoa. Uhum. E eu só fui dando continuidade naquilo que eu me alimentei, naquilo que eu me nutri, acreditei e fui lá e venci os desafios que Uhum. estavam dentro de mim. E qual seria aí, né, a receita, como diz o meu amigo Dr. Robson, ele fala assim, Reginaldo, não existe receita de bolo para tratar a mente humana, né? Nunca se esqueça disso, Cada ser é né? diferente um do outro. Cada ser humano, ele vai vir com uma característica. Uhum. E não existe receita de bolo, né, para você romper padrões. Existe a vontade, existe você acreditar em si mesmo, Uhum. né? Sócrates, se eu não me engano, ele vai dizer aquela frase que todo mundo conhece: conhece a ti mesmo. Mesmo. Então, a partir do momento que o homem ele vence as crenças, os rótulos, né? Todas aquelas mensagens que atrapalhavam ele na sua vida. E existem até pessoas, Pedrinha, que nasceram assim em famílias tradicionais, financeiramente muito bem, e também foram rotuladas um dia na vida, né? Essa live que a gente está falando não cabe só para aquele que nasceu num lar com dificuldades, Não. mas é para todos que estão enfrentando algum tipo de desafio, né? E Tem todo pessoas que têm dificuldade de desenvolvimento, então vai servir para todos. para todos. E todos enfrentam, né, Reginaldo? A gente costuma dizer que isso não tem classe, não tem. Todo mundo tem suas dificuldades. Muitas vezes não querem nem expressá-las, né? Mas o que Exatamente. é bom é que isso tem mudado bastante, né? Tem muita gente procurando se desenvolver, crescer. E eu quero te dizer o seguinte, a gente não pode continuar muito mais, porque senão não fica gravado. E é uma pena, mas foi uma delícia ter você aqui conosco. Tá tão legal, né? Tá uma delícia a live. Eu agradeço muito a todos que estiveram conosco, que já vi alguns nomes queridíssimos, pessoas incríveis. Meu ex-chefe, Luiz Hiroshi, muitos amigos aí, Lourdes, Socorro, Monique, muita gente querida. E eu agradeço muito que vocês nos deem essa força, né? Porque o nosso objetivo é o melhor possível, é levar as pessoas um pouco de credibilidade para elas mesmas, sabe? Quando você melhora o seu amor próprio, quando você tem fé em si mesmo, você tem fé nessa energia que nos circunda, as coisas começam a mudar em todos os sentidos, né? Não se julgue, nem se admita ser julgado. Simplesmente vai dando os primeiros passos para onde você quer chegar. E fazendo isso, tudo fica mais fácil, a gente alcança o que a gente deseja. E trazer essas histórias aqui, para mim, é uma beleza, porque eu cresço cada vez mais, eu aprendo cada vez mais. Porque eu também tive vários desafios, todas as pessoas têm vários desafios, e a gente vai encontrando anjos pelos caminhos, né? Como você encontrou, Reginaldo. E eu te digo hoje, eu acho que você também é um anjo, porque eu vejo lá na plataforma como você dá força para todo mundo que entra. Isso é lindo. É lindo. Isso é uma coisa assim que só retorna de bem para você, né? E eu fico muito feliz, eu gostaria de ficar realmente muito mais tempo, mas a gente vai ter outras oportunidades, com certeza. Com certeza. Oportunidade legal. Na sua ou na minha, em algum momento a gente vai estar junto aí, ó. Você quer se despedir? Fique à vontade. Quero sim. Bom, eu quero agradecer. A minha esposa fala assim, ó, é, ela é o meu termômetro, viu, Pedrinha? Quando eu estou ministrando ou fazendo alguma palestra, ela dá aquele sinalzinho, ó, porque a gente se empolga e não para mais. Mas eu quero dizer para você que foi muito bom estar com você essa noite. Foi uma honra, né, participar dessa live, trazer um pouquinho da minha história de vida e agradecer também por essa oportunidade, né, de estar mostrando para todas essas pessoas maravilhosas que estão nos assistindo que existem meios para nós mudarmos a nossa realidade de vida, né? Como eu mudei a minha vida está sendo mudada diariamente. Você pode mudar a sua também.
invista em desenvolvimento humano, procure ajuda. Se você tem algo que você identifica que está te bloqueando, procure uma pessoa capacitada que vai te direcionar e vai fazer esse papel de ser um rompedor de padrões na sua vida. E mais tarde, você vai olhar para trás e agradecer essa pessoa por ter marcado a sua vida e a sua história. Pedrinha, muito obrigado. Obrigada. Beijo. Um beijo, vou deixar seus contatos lá na descrição do vídeo. E fiquem com Deus, gente. Muito boa noite. Um carinho muito grande para todos. Para você também, Reginaldo. Muito grata, viu? Tudo de bom. Um abraço, uma boa noite.